pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro podcast aqui do Prosatec. Nosso intuito aqui é bater um papo sobre tecnologia com muito conteúdo, de forma simples e descontraída. Sou Rodrigo Monteiro, trabalho com tecnologia há 12 anos, já ia falar 15, mas são 12, não vou entregar muito a minha idade. A gente está aqui com um time muito foda e eu vou começar apresentando aqui vocês, a Érica Assis, apresente-se, por favor. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Érica, eu trabalho com tecnologia há 14 anos. Atualmente eu sou agilista, estou trabalhando no Itaú e vai ser um prazer conversar com vocês aqui um pouquinho, já adiantando que a gente é foda mesmo. Essa galera é foda. Tá vendo? Ela tem uma colinha melhor do que a minha. Fala, Jennifer, sua vez aí, por favor, se apresente. Ok, eu sou a Jennifer Souza, trabalho com TI eu vou entregar a minha idade mesmo, droga, 15 anos, mais ou menos, e com agilidade, liderança de projetos há mais ou menos uns 8 anos. Hoje eu sou agilista lá no Itaú e estou muito contente de estar com essa galera, gente boa aqui, e sei que esse bate-papo vai ser bem proveitoso. Legal, agora os meninos. Paulinho, por favor, presente-se. Fala pessoal, sou o Paulo. Atualmente trabalho já há 2 anos com tecnologia, acho que eu sou o mais novo aí dessa equipe aí de qualidade. Trabalho como QA no Itaú e espero que vocês curtam aí o que a gente tem a dizer. E por fim, não menos importante, o nosso Gabi. Fala aí, Gabriel. Fala pessoal, meu nome é Gabriel, sou engenheiro de software no Itaú, trabalho há 5 anos na área de TI e, não menos importante, tem o Vitor, Lúcio Vitor aí, né? Não a última. Olha aí, hein? Só porque eu sou mais novo, tirando da jogada. Tá vendo? Time de produtos. Feedback hoje, o tema, tá? Porque você falou que você gosta do MC Livinho, eu já dei um primeiro corte em você, entendeu? Gosto musical sofisticado. Se presente aí, por favor. Bom, eu sou o Vitor, eu tenho 24 anos, eu trabalho há 4 anos com equipes de negócio, produtos, aquela transição toda que a gente tem visto no mercado. Atualmente fazendo produto digital mesmo no IT, a conta digital do Itaú. Espero contribuir com os meus 2 centavos, se me deixarem falar, hein? Só aproveitando que você não é o mais novo, viu, Vitor? Eu sou o mais novo. Ah, pronto, agora vai começar para ver quem que é o mamadeira. Beleza. Quem que é o baby? Beleza, gente. Obrigado aí por terem se apresentado. Hoje a gente vai tratar aqui no nosso primeiro podcast tema que é bastante importante, que está sempre em foco aí, tanto nas empresas, tanto na nossa vida pessoal também, que é a cultura do feedback. E para começar a discussão aqui, eu queria trazer uma pergunta aqui para todos vocês, né? O que vocês entendem que seria a cultura de feedback nas empresas? Alguém tem alguma sugestão aí do que vocês entendem sobre isso? Cara, vamos lá, assuntos polêmicos. A gente ficou super aquecido aí durante a semana discutindo. Minha opinião, Érica, falando, cultura de feedback nas empresas, cara, ela é essencial pro desenvolvimento da própria empresa. Envolve não só a possibilidade de você ter pessoas mais criativas e inovadoras lá dentro, não proporciona esse ambiente, né? Como também é um indicador de saúde da empresa. Se você tem pessoas trabalhando juntas, que dão feedback, não tem medo de falar, não tem medo de fazer planos de ação e criar juntas, eu acho que você tá no caminho certo. É isso que eu acho. E vocês entendem que hoje, se a empresa não tem cultura de feedback, ela consegue prosperar, ter melhores resultados? Eu não sei, eu acho que não, hein? Porque se a gente não traz esse tipo de cultura, né, para os colaboradores, a gente não consegue fazer evolução, né? E o feedback ele é a base da evolução, tanto das pessoas no ambiente de trabalho, como no ambiente pessoal também. Queria ouvir aí vocês, os meninos aí, Gabriel, Paulo, Vitor, o que vocês acham? Acho que no geral, Eu acho que... Vai lá, Gabi. no geral, é isso mesmo que comentaram, a Érica explanou muito bem, mas quando a gente fala de feedback, que move as empresas, move a organização, é exatamente a evolução
do colaborador, né? E o feedback ele vem muito agregar nesse sentido. Então, dar um feedback positivo, um feedback agregador para o colaborador é agregador para a empresa, né? Eu acho que, assim, complementando o que que a Erika falou, que ela era primordial para o desenvolvimento da empresa, eu acho que é um win-win situation, né? É bom para a empresa e bom para o colaborador, porque ele capacita profissionalmente, né? Ele vai se desenvolvendo. E respondendo a sua pergunta aí, Rodrigão, se uma empresa acho que daria certo, né? Cresceria sem a cultura do feedback, eu acho que até um certo ponto ela iria ter sucesso, sabe? Mas eu acho que a longo prazo ela, assim, os funcionários dela provavelmente começariam a ter insatisfação e aí não vejo ela dando certo. Ela teria que adotar a cultura do feedback uma hora ou outra. E vocês entendem que o feedback ele tem um comportamento diferente quando a gente está falando na empresa quando a gente está falando da nossa vida pessoal, ou vocês acham que não? É a mesma coisa, só que é só tratado de forma num ambiente diferente, mas o conteúdo deveria ser o mesmo, né? O propósito deveria ser o mesmo. Cara, eu acho que comparando vida profissional com vida pessoal no quesito de feedback, geralmente na sua vida pessoal isso acontece de uma forma bem orgânica e com uma motivação genuína. Assim, a pessoa não está num ciclo de avaliação que ela está tendo que te dar um feedback, ela não está preocupada com seu cargo ou qualquer outra coisa do tipo, ela está preocupada em te dar algum toque para te fazer ser uma pessoa melhor ou mudar o seu comportamento, alguma coisa que não está muito legal, ou até mesmo reforçar e te reconhecer por algo. Eu acho que na vida pessoal é muito inquestionável o quanto aquilo é genuíno, né? Se essa pessoa é sua amiga também. Mas agora na vida profissional, cara, eu acho que tem várias coisinhas ali da politicagem, ou às vezes de algum teatro que se faz no mundo corporativo que pode minar a potência que teria um bom feedback. O cara pode estar mais preocupado em te avaliar só porque é um ciclo semestral e, putz, chegou a hora de dar feedbacks para minha equipe, ou chegou a hora de dar feedbacks para meus pares. O cara inventa lá qualquer coisa, não necessariamente vai ser algo genuíno pensando no seu desenvolvimento. Acho que tem esse perigo do feedback no mundo corporativo quando não é bem feito, né? Quando não existe uma boa cultura de feedback na empresa. E aí, E pegando até complementando, opa, vai, pode Rodrigo. falar, pode falar. E até complementando o que o Vitor falou, é até um pouco insano a gente pensar que existe uma desassociação de quem nós somos como o nosso lado pessoal e o que a gente é como profissional. Porque somos seres sociais, então, de uma certa forma, por mais que no ambiente corporativo tenha uma série de normas e procedimentos e afins, somos pessoas sociais, então, quanto mais cedo os líderes, gestores entenderem que o feedback que está sendo dado para o profissional, você está lidando com uma pessoa, mais fácil as empresas e os profissionais vão evoluir. Porque se a gente tira isso da cabeça, só leva em conta o fator de desenvolvimento profissional e tudo mais, você não sabe que aquilo é uma pessoa, o feedback está sendo recebido por uma pessoa que está em evolução, isso vai ser cada vez mais complicado, ainda mais para o mundo que estamos caminhando, que exige tantas soft skills em várias áreas. E pegando o gancho aí do que o Vitor falou, quando a gente dá um feedback aí para um amigo, né, é muito mais fácil assim, né? Você dá o feedback porque você quer ver aquela pessoa crescer. Às vezes você está no ambiente corporativo, você se vê obrigado a dar o feedback porque você tem uma pressão de um chefe seu para você resolver um determinado problema e você às vezes nem quer falar com aquela pessoa, né? É difícil você quebrar essa barreira e aí requer também uma evolução pessoal, né, espiritual da pessoa, né, porque nem todo mundo tem isso bem desenvolvido. E eu acho que a grande diferença é que quando você dá esse tipo de retorno, né, o feedback para uma pessoa fora do ambiente corporativo, é porque eu acho que aquilo ali é bem mais é mais de coração. Não tem uma pressão ali por trás de alguém querendo que você resolva uma situação, sabe?
minha opinião. Não sei se vocês compartilham com isso. Podemos seguir aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre feedback na vida corporativa e no mundo Acho corporativo e na que, vida pessoal? no geral, o feedback ele tem que ser, eu vejo como tem que ser um único, tanto você pessoal quanto profissional, porque quando você dá um feedback, você está avaliando a pessoa, os skills da pessoa, e a pessoa que move a empresa, gera o desenvolvimento da empresa. Então, a feedback você tem que olhar muito pro viés pessoa, isso mesmo que a Jenny comentou. Então, é primordial olhar muito a essência da pessoa. Legal. Trazer uma pergunta aqui para vocês, assim, o que vocês entendem em relação a quando a cultura da empresa ajuda a facilitar o feedback ou o feedback que constrói a cultura da empresa? Qual que é a relação do feedback com construir a empresa? É a cultura da empresa que ajuda a facilitar o feedback ou o feedback que constrói a cultura da empresa? O que vocês entendem aí? Bom, vamos lá. As empresas. Oh, meu Deus, socorro. Deu uma loucura aqui. Vou voltar. Não, vamos voltar. Opa, corta, mentira. A cultura da empresa, ela deveria já conter isso na sua essência. Mas antigamente, principalmente quando a gente está falando de anos 80, anos 70, que era muito aquela gestão 1.0, 2.0, que não tinha preocupação com o profissional, com a pessoa, e sim com a peça que ela entregava, com o produto que ela entregava. Então, essa característica não foi desenvolvida em empresas mais tradicionais, antigamente, pelo menos, né? Startups hoje, elas já nascem com essa cultura dentro dela. Afinal, já tem aí gestão 3.0, já há um entendimento de que as soft skills, inclusive o desenvolvimento profissional, é uma coisa que impulsiona a empresa, faz elas ir para outro patamar muito mais rápido. Porque, como o Gabriel falou, a empresa é composta por pessoas. Então, a empresa que entende isso tende a dar um tratamento melhor para os funcionários e isso traz retornos muito bons para ela. Entretanto, as empresas que já são da velha guarda estão percebendo que se elas continuarem com essa posição de ser tudo muito tradicional, muito assim, muito voltado para o que o profissional entrega e não para quem está fazendo a entrega, ela vai sair perdendo em relação a outras empresas. Então, quando a gente fala, hoje tem InsurTech, FinTech, HealthTech, tem várias empresas que hoje estão competindo head-to-head com empresas já maiores, já consolidadas no mercado. E grande parte delas, elas estão nesse patamar justamente porque a cultura dela é diferente. Então, empresas novas já nascem com essa cultura do feedback já estabelecida dentro dela, afinal, liderança descentralizada, todo mundo junto, então isso já é mais natural. Empresas maiores estão percebendo com essas outras empresas menores e com todos os estudos de psicologia, neurociência, enfim, que estão sendo feitos, e o caminho de liderança que tem esse feedback 360, que tem essa questão de evolução profissional, vai ajudá-las a continuar competitivas no mercado. Boa. Fala aí, alguém mais aí? Paulo, Gabriel, Vitor, Érica. Eu concordo com a Jen, velho. Na sua pergunta, tipo, se a cultura faz a empresa ou a empresa faz a cultura, um negócio assim, a cultura do feedback, no caso, né? Que senão a gente vai entrar em um assunto mais amplo, ou tão amplo quanto. Tipo, a gente tem as empresas menores, né, as startups aí crescendo, nascendo com o feedback ali na veia já, pronto. Por quê? Porque, em teoria, eles têm o ambiente ideal ali dentro. E as empresas muito grandes, elas começam a absorver, ou algumas, né, estão ainda criando o hábito de dar feedback. Por quê? O feedback traz aquilo que eu falei no começo: inovação, crescimento, criatividade. Tipo, então eu acho assim,
Nossa, falar tipo, acho assim, eu lembro do Big Brother. Meu Deus. Da menina que fala tipo. O Eita, feedback Restritivo. real. O feedback constrói a empresa sim. Com certeza, se a sua empresa está num patamar bom, quando você consegue trazer uma cultura de feedback, que você reduz o medo das pessoas de se comunicar, você vai ter um crescimento exponencial. E a empresa também faz o feedback, porque quando você monta uma empresa e você já traz ali o espírito dela para ser uma empresa de comunicação livre com feedback construtivo, cara, só a chance de fazer sucesso. Então acho que uma coisa alimenta a outra, é um ciclo. E é muito mais fácil você colocar, implementar uma cultura de feedback em algo menor. E aí, eu tô falando da cultura do feedback porque é o tema aqui do podcast hoje, mas qualquer mudança que você faz numa empresa menor, a mudança ela é menos complexa do que, por exemplo, você pegar uma empresa de um porte grande, que qualquer mudança que você faz ali, você tem um tempo para as pessoas se adaptarem e assim, a curva é muito maior e o tempo de, de mudança para isso demora mais, né? Então, eu acho que quando você tem um ambiente aí que nasce já propício para isso, a cultura, ela, seja ela do feedback ou para qualquer outra coisa, ela fica mais intrínseca e muito mais fácil de ser absorvida, né? Sim, totalmente. Quando a gente faz a comparação, que nem a Jenny comentou, de grandes empresas no Manage 1.0, 2.0, que não tem propriamente essa cultura já enraizada, e a gente pega em comparação startups que já nascem com essa cultura de feedback, a gente vê justamente essa migração de grandes empresas para tentar enraizar essa cultura hoje, porque elas notam que não é só modernização que move a empresa, mas sim a cultura desde do nascimento. Quando você faz essa migração de uma grande empresa para uma cultura do feedback, é muito mais difícil, muito mais complexo, porque você tem pessoas, dinossauros, vamos dizer assim, acho que todo mundo está O que é uma familiarizado. pessoa dinossauro? Pessoas olha, eu sou uma ex-coboleira, hein? Coboleiros Não, são chamados de dinossauro, ei! Tô brincando, gente, calma. pessoas, Oh, pessoas, aí chama pessoas todo mundo de difíceis de, dinossauro. pessoas difíceis de mudar o mindset ou de atribuir novos skills. E essa cultura, você dar um feedback para uma pessoa é algo sensível que precisa ser trabalhado. Então, a gente percebe muito nitidamente as empresas grandes hoje no mercado fazendo essa migração para tentar acompanhar o mercado também, né? Porque você percebe essa cultura fazendo um efeito, porque quando você dá um feedback para uma pessoa da sua squad próxima a você, você cria um laço com essa pessoa, você cria uma sensibilidade com aquela pessoa, porque você mostra uma imagem de vulnerabilidade quando você dá um feedback para outra pessoa, e isso acaba enraizando mais ainda o convívio, né? Porque a squad precisa de um convívio. A squad precisa de pessoas, né? Não só de entrega, entrega, entrega. Eu acho que a cultura de feedback, quando ela vem já enraizada, ela é nítida a performance, nítida o que ela faz dentro da empresa. Uma opinião, não sei se impopular do que o Gabi falou, dos dinossauros. Eu acho que, às vezes, o dinossauro não é só o coboleiro ali, né? O Jurássico. Às vezes a gente tem jovens dinossauros também. Então acho que vale pra todo mundo que tem uma mentalidade resistente. Eu tenho Sim, visto. Acho que é isso. é Eu tenho. exatamente Os jovens com a alma de velho e os velhos com a alma de novos, né? sim, Exatamente, dinossauro é exatamente. nesse sentido, não é nem nesse sentido de cowboy, é nesse sentido de resistência à mudança. No sentido de Tem umas cowboy. coisas que. Pois é, o cara levou mesmo, ele Coboleiros, levou a a gente sério respeita. mesmo. Não vivemos sem vocês, coboleiros.
Oh, meu Deus, ele levou a sério. Não, mas assim, de fato, essa questão de, principalmente conflito geracional, é complicado, porque às vezes a gente categoriza muito a geração pela idade que a pessoa nasceu. E às vezes é muito mais um comportamento que aquela pessoa tem, que aí tem N motivos que se a gente for entrar, a gente vai ficar aqui várias horas. E que não é só isso. Então, a questão do dinossauro, a pessoa resistente à mudança, a pessoa quadradinha, ou até a pessoa que não gosta de escutar críticas, acho que a gente pode até falar um pouco mais para frente sobre, que às vezes interpreta feedback como crítica, isso é muito prejudicial. Boa. E aí, o Rô, uma coisa que, com base no que a Erika tinha falado, que era tipo uma parte é a cultura que constrói, facilita o feedback, ou o feedback que constrói, ajuda a facilitar a cultura da empresa, né? Fazendo um gancho aí, pensando em tudo, ouvindo tudo que o pessoal falou, disso das empresas maiores ser mais difícil, eu acho que a gente pode ter esse pensamento no seguinte: nessas empresas menores, onde a cultura do feedback já nasce com ela, eu acredito que ela facilita o feedback. A cultura da empresa já vem facilitando. E nessas maiores empresas, como tá tendo que implantar, tá tendo toda essa resistência de ter que implantar essa cultura, seja com as pessoas que são os dinossauros, as pessoas que têm essa resistência, isso acaba construindo a cultura da empresa também. Porque com o longo do tempo, conforme as pessoas forem aceitando, isso aí vai construindo uma nova cultura da empresa. Porque eu acho que a cultura acaba ao longo do tempo sendo mais maleável, né? Ela vai se alterando também. E aí não adianta a gente querer abraçar e mudar tudo da água pro vinho, né? Você tem que fazer mudanças pequenas, mostrando resultado e espalhando isso, né? Quando a gente está falando de grandes organizações. E aí, falando de grandes organizações, a gente hoje trabalha, né, com desenvolvimento ágil de software, e aí como que vocês veem, né, que o ágil facilita a cultura do feedback, né? Porque a gente tem, por exemplo, a gente tem a Retro para fazer isso, para melhorar nossos processos e tal, que às vezes o pessoal até confunde aí como lavagem de roupa suja, e não é, né? Mas o que vocês entendem aí que faz com que o ágil facilite a implantação da cultura do feedback? No geral, acho que o ágil ele vem muito forte nessa ideia de implementação de cultura feedback, porque ele nasce muito da comunicação das pessoas, né? Então, é do ágil, né? A integração das pessoas é mais importante que ferramentas, né? Então, você trabalhando a comunicação das pessoas, trabalha principalmente a convivência. Então, você entende que as pessoas não são máquinas. Elas têm vida pessoal, é um universo totalmente à parte. Então, ele vem muito nessa ideia dessa implementação de cultura feedback. Então, ele facilita bastante. Eu acho que tem. Velho. Vai lá. Vai lá, Vi. Fala aí, Não. Vitor. Vitor. O Vitor tá quietinho aí, fala aí. Vamos lá. Eu acho que o ágil, eu dividiria em 2 pontos que facilitam muito o feedback no dia a dia. Um mais tático, que é a repetição. Geralmente você tem ciclos curtos de aprendizado, e aí eu tô falando mais do aprendizado do produto, mas, cara, são ciclos curtos para você tocar uma planning, aí você vai tocar uma agora e na próxima sprint de novo. Para você se comunicar com os stakeholders, você vai fazer isso nessa sprint agora e na outra de novo. Então você vai ter várias oportunidades de interação, seja dentro da squad ou fora da squad, repetidas em um curto período de tempo. Isso facilita você observar também alguns comportamentos quando se comparado com o modelo antigo de gestão de projetos, em que às vezes você tinha um projeto de duração, sei lá, de 1 ano, 2 anos, que a etapa de planejamento você fez agora em janeiro e acabou. Você acabou a etapa de planejamento, você vai para outras. As pessoas que estão ao seu redor não vão ter várias vezes assim a oportunidade de ver se você se planeja bem. Por exemplo, acho que isso é uma atribuição um pouco mais tática, mais prática assim, do ágil que ajuda. A repetição ajuda a gente ver se a gente faz as coisas bem ou não. E uma outra que eu diria que é um pouco mais intangível e depende muito da maturidade dos times são os próprios valores, assim, os valores do Scrum, por exemplo, de
cara, respeito, abertura, coragem, comprometimento. Quando você agrega esses valores assim para uma questão de trabalho em equipe, com abertura para você dizer o que pensa de uma forma respeitosa, assim, para levar o time num outro nível, eu acho que o ágil ajuda muito no feedback. E o outro ponto, né? Se a gente está aplicando feedback, a gente tem que colocar em prática aí um dos pilares aí, que é a transparência, né? Transparência ajuda a gente a atingir os nossos objetivos e evoluir, né? A gente vai ter algumas questões aí para abordar sobre isso, né? Como que a gente tem aí no receptor, como é que ele entende o feedback, né? Mais para frente. Mas eu entendo que o feedback ele precisa trabalhar essa questão da transparência para a gente conseguir atingir o objetivo, que é fazer uma melhoria, seja ela do processo, seja ela de uma pessoa, né? Do comportamento de uma pessoa, enfim. Fala aí, Érica, você quer comentar alguma coisa? Ah, os meninos falaram tão bem, velho. Eu ia dar uma puxadinha ali, falar que, cara, é indivíduos e interações mesmo. Acho que o ágil é todo baseado em feedback constante. O Vi falou muito bem da percepção ali de projeto, falando sobre repetição e os valores do Scrum, que, tipo, cara, Nossa, desandei a falagia, né? Cara, mano, é isso aí, velho, é nóis. Coragem, foco. A abertura que o Scrum fala é justamente isso, cara. Feedback constante, todos os dias, quando você tem uma deles, tem que ter abertura para conversar com o seu time e replanejar. Sem ter feedback do que está acontecendo, você não replaneja nada, entendeu? Então, eu acho que a agilidade é justamente sobre isso. Não existe agilidade de verdade onde você não tem uma cultura aberta para comunicação, que é o feedback que a gente estava falando. Acho que é bonita essa pergunta, foi da hora. Não, Isso. perfeito, Eric. Inclusive nos hits, além da Daily, por exemplo, o outro hit é a Retro, né? Que, meu, diversas vezes por experiência própria, a gente acaba recebendo feedbacks lá, não são feedbacks direcionais, né? Específicos para a pessoa, mas em alguma determinada atividade que você estava tocando, que você entende que você precisa melhorar para a próxima sprint, por exemplo, né? E eu acho que isso aí facilita e ajuda você a ser melhor nas próximas sprints, enfim. Seguindo essa linha. Exato. E, cara, um ponto legal é que a retro também, acho que foi o Rô que falou, da lavação de roupa suja. Tanto feedback quanto a retrospectiva, eles são focados nunca na pessoa. Porque o seu par que tá ali, isso também vem muito da cultura da empresa. O seu par que tá ali, ele não tá ali pra, né, derrubar a casa, botar fogo no parquinho. A gente tá sempre avaliando momentos e ações e tentando ser assertivo. Mesmo quando você tá fazendo feedback de 1 para 1, a gente tenta avaliar pelo menos ações, para que a gente possa ser construtivo, porque você também não vai chegar para dar um feedback para destruir a pessoa, né? Se não tem um plano de ação ali para todo mundo sair ganhando junto, já nem é feedback, na minha opinião, tá? Mas Oi? quando a questão é por exemplo, um comportamento da pessoa que não tem nada a ver com processo, não tem nada a ver com ferramenta, tipo, cara, Então, você tá falando demais, você tá não, é, falando demais aí já é agressivo. você Você não falou tá assim, bem, você não está bem hoje. be quiet. Mano, ainda assim é o comportamento e não a pessoa, tá ligado? Às vezes foi um dia difícil. Ou se for, tipo, cara, a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Diversidade dentro do ambiente de trabalho são várias coisas. De repente tem uma pessoa que fala mais mesmo. E vamos tentar achar um bom senso, mas um consenso, na verdade. Mas ainda assim, você, quando conversa com essa pessoa, você está falando sobre comportamento, você não está falando sobre a pessoa. Não é dizer você tá errado porque você fala demais. Tipo, cara, né? Sei lá, você fala demais. Não, você fala demais, acho que não é a melhor frase. Eita, eita. Jennifer, como é que fala você fala demais? De um Mas, jeito mas aí, não Você agressivo. está contribuindo bastante Com- intensamente com o pessoal, a gente gosta disso, porém a gente precisa que outras pessoas participem da mesma forma. Então, se possível, você puder dar chance para outros coleguinhas falarem, seria divertido. Me senti acolhido agora, hein? Mas Caralho. é isso. Aí vale acho que um outro podcast sobre comunicação não violenta. E a gente fica muito Exatamente, violenta na comunicação e esquece de praticar comunicação não violenta. exatamente. e aí, Olha, e até fala. Ih, desculpa, Rô. não, pode falar, pode falar. E até falando, continuando isso aí, que vocês já contribuíram demais e falaram
muitas coisas, principalmente da agilidade, transparência, mais pessoas do que processos em si. Uma das coisas que o ágil mais fala, inclusive, é a base da retro, é a melhoria contínua. Então, tanto feedback como as retros e tudo mais, elas são voltadas para a melhoria contínua. Então, uma das coisas que um líder, um gestor, ou até os pares tenham que eles deveriam ajudar é nessa questão de que um feedback ele é direcionado para a pessoa, ele pode ser para a pessoa, mas ele não é algo pessoal. Como assim? Isso é para melhorar o seu desenvolvimento. Não é uma crítica, não é uma ofensa, não é uma afronta. É algo para que você ou o time possa melhorar. Assim, eu acho que tem que ficar muito claro que o feedback não é algo exclusivo de um gestor. Qualquer pessoa pode dar feedback, né? E aí, assim, aí eu trago até aqui para discussão o que vocês entendem, né, de qual é o limiar entre dar um feedback com cuidado e a gente não ser objetivo, né, nos pontos de melhoria que a gente precisa colocar na mesa. O que vocês entendem aí? Como é que a gente chega nesse meio termo sem, como é que eu posso dizer? Sem ser tão agressivo assim com a pessoa que a gente quer passar esse comunicado nesse ponto aí de melhoria, ou enfim. A Erika quer falar sobre isso, que eu sei que ela quer. Ah, gente. Meu, acho que primeiro é contexto, né? Acho que aquilo que a gente acabou de falar na última questão que a gente abordou. Nossa, a última questão que a gente abordou, meu Deus. É, você primeiro precisa ter intenção de que seja algo construtivo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é se arriscar, porque quando você está criando uma cultura de feedback, a tendência é que você se ache, falando da minha experiência pessoal, tá? Uma sensação que talvez eu tenha tido, parece invasivo você chegar e convidar uma pessoa para uma conversa para dar um feedback e fazer sugestões para alguma situação ou algum contexto. Cara, parece super invasivo. E aí, talvez você acabe não falando, né? O que você gostaria de falar para a pessoa, por medo. Então, acho que assim, se você tem uma intenção e tem um contexto e tem abertura para falar, você não vai deixar de falar aquilo que é necessário. Agora, se você chega querendo falar para esculachar a pessoa, aí você vai sair da conversa de repente frustrado se você não tiver coragem, porque ninguém quer sair brigando, né? É aquilo que a Jen falou. O feedback ele não é para ser agressivo, ele não é para ser invasivo, ele não é para fugir do contexto de agregar ali na conversa. Mas pensa assim, ó, imagina que eu vou falar com alguém aqui, Uhum, a pessoa tá na defensiva e uhum, não tá sendo não tá sendo grossa assim comigo, né? Mas eu preciso falar e se eu não falar, eu não tô sendo transparente. Mas a uhum. pessoa tá na defensiva e não tá me dando abertura para tal. O que vocês entendem aí que seria melhor nessa situação? A gente achar um melhor momento para falar com essa pessoa? Putz, aproveitar que o momento ali a gente já está no assunto e tentar abordar um tema e chegar num denominador comum. Como é que vocês veem aí que a gente tem que ter essa aproximação para passar a mensagem, não deixar de ser transparente e fazer com que a pessoa que a princípio está na defensiva Bem, entenda o recado e absorva o que a gente tem para passar? primeiro lugar, é opinião minha, tá, pessoal? O feedback não é sobre mim, é sobre o outro. Eu não tô ali naquele momento pra me livrar da dor que a sua ação causou em mim. Nossa, eu tô super incomodado com o seu comportamento, eu preciso ventilar. O feedback é pro outro e sobre o outro. Aí você primeiro precisa conhecer com quem você tá falando. Se a pessoa tá resistente, se a pessoa tá no momento que não tá legal e que você tá percebendo, não dê o feedback nessa hora. Espere um outro momento. Se a pessoa tem uma tendência, opinião minha, tem uma tendência já a precisar de um trato diferente, porque, cara, é super normal. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis para algumas interações. Se você tem essa margem de manobra, você consegue saber que, olha, eu preciso abordar falando com palavras um pouco diferentes, eu não posso ser tão direto, fale. Mas se tá num momento muito delicado, não fala, cara. Deixa para outro momento. E aí você traz o contexto de volta quando tiver numa conversa de boas. Mas será que a gente não pode correr o risco de perder o timing também, de falar? Porque às vezes a gente tem aquele momento ali para falar e depois passou. O problema que precisava ser tratado
Então não vai é um fazer problema. É Não, às justamente isso. O feedback não é uma Mas resposta para uma ação. O feedback é algo que você vai construir. Então, mas Mas se se o você tem comportamento não se repetiu, na hora. Oi? se o comportamento não se repetiu, Ué, deixou de ter um mas. problema? Então, mas eu posso falar pra você, ué, que eu não gostei de um comportamento que você teve. Mas você não precisa falar na hora. Não sei. Então, eu vou falar um ano depois, ó, dia 12 de março você teve. Não, né? Aí tem que ter bom senso, velho. Então, até interrompendo vocês, gente, Pode desculpa. falar, pelo amor de Deus, fala aí. Tem uma questão que não é nem Jekyll nem Hyde, nem médico nem monstro. Se a pessoa não estiver preparada e tudo mais, uma proposta que pode ter é um plano de ação. Que a Érica até mesmo agora há pouco falou que feedback ou retro sem plano de ação já falhou na essência. Se a gente deu um feedback ou está tentando dar um feedback para a pessoa, e ela está resistente ou mesmo usando todas as técnicas ou todos os exemplos, não funcionou, uma coisa que pode ser eficiente é sair com o job to be done. Tipo, olha, que tal se da próxima vez, ou que tal se a gente fizer algo nessa linha? E talvez nem coloque só a pessoa no circuito, coloque você junto. Tipo assim, estou aqui para te ajudar, estou aqui junto com você. E sair com um plano de ação. Se agora se esquentar demais, aí é igual a Erika falou, velho. Esquentou demais, tá começando a ir mais pro pessoal do que para tudo, até para evitar dor de cabeça e evitar problema, melhor não. A pessoa vai se fechar e não vai te escutar. Eu acho que quando a gente traz dados, né, alguns fatos para conversar com a pessoa que está na defensiva, eu acho que isso acaba até quebrando um pouco os argumentos que ela acha que tem, né? Então, putz, se eu mostrar, por exemplo, com números que uma determinada ação que ela deixou de fazer ou que fez gerou um problema, fica mais fácil você mostrar, né? Não fica algo subjetivo e a pessoa achar que é pessoal, né? Trazendo dados, assim, eu entendo que a gente consegue quebrar mais essa primeira barreira aí da pessoa estar na defensiva. Mas também tem um outro problema, né? Cara, é difícil você agradar as pessoas, todo mundo. É muito difícil. Não dá pra você pensar que você vai ter 100% das pessoas que você trabalha ou que você convive, todo mundo vai bater palma pra você. Vai ter uma ou outra que vai ser mais difícil você se aproximar dela. É normal. Sim, mas o feedback é uma ferramenta muito de contexto, na minha opinião. Existem outras ferramentas que a gente não pode deixar de ignorar, né? Nem tudo é feedback. Algumas coisas são ações, são respostas, advertência, coisas desse tipo. É ver com Que é diferente, Eita. que é diferente de. Não, assim, a gente não pode ignorar que existem outras ferramentas. O feedback é uma ferramenta. Nem tudo que você vai fazer em determinados momentos é um feedback de fato. Às vezes é só um processo do seu trabalho e não é um feedback. Sim, E eu eu, acho que aproveitando um gancho da Érica, que ela comentou sobre contextualizar, é importantíssimo contextualizar um feedback. Você dá um contexto do seu feedback. E num feedback ele tem que ter não só para colocar a pessoa na parede, mas sim perguntas poderosas. O que são perguntas poderosas? Aquelas perguntas que você questiona a pessoa que você está passando o feedback, que faz ela pensar. Ela não vai te responder com sim, não, lógico, aham. Ela vai parar e vai pensar. Com isso, com esse parar e pensar, entra a melhoria contínua. Aí ela vai, preciso melhorar nesses pontos. Ela vai fazer autorreflexão a partir do seu feedback, a partir do seu questionamento, a partir das suas perguntas. muito que bem. Eu quero Eita, ouvir agora aí poxa, meu Subiu o Deus. nível, eu vou sair do chat, eu- com licença. o Paulo e o Vitor também, que essa pergunta aí é polêmica. Eu queria ouvir a opinião dos dois aí também. Cara, vamos lá. Acho que a gente falou bastante coisa. Eu só acrescentaria aqui timing e forma. Voltaria um pouquinho na discussão sobre o timing. Acho que não pode ser nem muito quente para as pessoas não saírem na mão. Não pode ser tipo, mano, aconteceu um negócio tenso aqui e eu vou dar o feedback na hora. Tipo, acho que isso não é uma forma inteligente de se lidar.
mas também não pode deixar esfriar ao ponto de não fazer mais sentido, cara. Faz, sei lá, 3 meses que aquilo aconteceu, aquilo reflete um comportamento que precisava de um ajuste de rota, de um feedback ali do comportamento daquela pessoa e não deu certo. Se você não falou na hora, deixa eu passar assim, cara, não faz mais sentido. E a outra coisa é a forma. Acho que muito do que foi dito aí na última contribuição é uma arte de se comunicar. Perguntas poderosas não são fáceis de ser feitas. A pessoa tem que saber dar feedback, cara. Isso é uma arte que você vai aprendendo ao longo do tempo. E vai ter, sim, erros que a gente vai cometer. Às vezes a gente quis dar um feedback, mas foi mais por uma crítica. E aí a gente vai tentando entender, cara, esse feedback que eu tô dando tá ajudando a pessoa ou é só uma crítica vazia? E aí vai da reflexão de quem tá dando o feedback, de também o timing e a forma do que ele tá falando ali. Boa, Paulinho, quer complementar aí alguma coisa? Opa, então, eu acho que a questão do contexto que o Gabi colocou é importantíssima. Eu acho que tanto você que vai dar o feedback, você setar um contexto para aquele feedback que você está dando, mas mais importante também, eu acho importante você entender o contexto da pessoa que você está dando feedback, entendeu? O que para aquilo que você está dando feedback, qual era o momento que aquela pessoa estava passando também? Eu acho que como a gente tá pensando não só para a pessoa melhorar profissionalmente, por isso que eu digo até que no PDI é importante ter o lado acadêmico, o lado profissional, você mostrar o seu lado acadêmico, profissional e o seu pessoal, né? Porque ninguém é só o que é no trabalho, ou é só o que é na vida pessoal, ou é só o que é nos seus estudos, né? Eu acho que é um conjunto dessas três coisas. E às vezes o lado pessoal da pessoa não tá muito legal, e aí você chega com a chibata num feedback e acaba, mano, sabe, colocando a última pá de terra em cima da pessoa que já tava no chão. Então, por isso que eu acho que o contexto, entender o contexto da pessoa no limite do possível, lógico, né? Não digo para a pessoa saber a vida inteira da outra, né? Mas o mínimo possível para você ter esse certo cuidado com as palavras e o que você vai falar para ela naquele momento, né? Boa. De quanto em quanto tempo que vocês entendem que a gente precisa dar feedback, né? Receber e dar feedbacks, né? Acho que não fica só restrito a fazer, mas também receber, né? Vocês acham que tem um time, assim, tipo um ciclo, a uma determinada situação? Como é que vocês entendem que seria aí um período para ter insumos para a gente gerar feedbacks? Cara, eu vejo 2 tipos de timings que eu considero legais. Um é sobre coisas muito boas ou muito ruins que aconteceram e você entender ali o contexto para dar aquele feedback, aquela correção de rota ou reforçar algo positivo que aquela pessoa fez. E o outro eu acho que teria muito mais a ver com PDI mesmo, ali numa relação mais com gestores. Eu enxergo que deveria haver um ciclo de feedback pensando em PDI e não em metas. Porque muitas empresas fazem os feedbacks pensando nos ciclos de metas. E aí as pessoas só falam sobre as metas e esquecem que tem uma pessoa ali tentando se desenvolver. Então, eu acho que um ciclo de feedback baseado ali no seu PDI, com seu mentor, gestor, seu líder, o que seja, cara, contribui muito para o seu desenvolvimento. Boa. Alguém mais quer comentar aí? Érica, Gabriel, com suas perguntas poderosas aí. André, eu vou dar uma opinião aí aqui minha, né? Eu acho que os feedbacks, o tempo que tem que ter, eu acho que tem que conversar também com os reconhecimentos que a empresa que você tá, ela ocorre, né? Porque você, cara, o ser humano por si só, ele tem a memória curta, não tem jeito, cara. A gente, mano, se você fala uma coisa hoje pra uma pessoa, pra ela melhorar, pra ela seguir naquilo na carreira, se você deixar pra o ano que vem
querer reconhecer aquilo, você já esqueceu, ou você vai lembrar mais nas últimas coisas que aconteceram nos seus últimos 3 meses. Então, eu entendo que tem que estar a cultura do feedback para ter esse acompanhamento e a pessoa não ter essa frustração. Eu acho que elas têm que andar, elas têm que caminhar juntos, assim. Jennifer, Érica, Eu também concordo com o que foi falado até agora, além de conciliar com a questão do feedback, conciliar com as situações, também tem que haver aquela questão do contexto que já foi falado, enfim. E, feedbacks formais podem ocorrer nessas cadências que foram mencionadas, mas feedbacks informais ou algo assim, para você realmente melhorar a vida do profissional, ou melhorar a vida da equipe, enfim, ela pode e deve ser feita a qualquer tempo, e seja identificado, enfim. Isso é o eu, que eu eu penso. entendo que a gente tem, então, 2 timings aí para rolar o feedback, né? Seja ele para você fazer ou para você receber. Um é o planejado, que é aquele pensando na carreira, na vida pessoal, né? Ah, putz, eu tenho uma meta aí pessoal de conquistar determinadas coisas, eu tenho uma meta de carreira de uma promoção, enfim. E tem aqueles feedbacks que eles acontecem de acordo com a necessidade do tempo, né? Que é, por exemplo, uma situação ocorreu, seja ela boa ou não, né, para aquela pessoa que vai receber esse feedback, né? E aí você acaba tendo que falar sobre isso naquele determinado momento, não tendo que esperar um ciclo aí para trazer esse assunto à tona, né? É justamente não perder o time, né? Então eu Perfeito. entendi que vocês trouxeram isso. Seriam esses 2 pontos aí, é isso? Sim, eu concordo ali com o que todo mundo falou. Acho que o Vi separou bem, falando sobre questões de ciclo de PDI para você fazer esse desenvolvimento profissional. Minha Jen foi perfeita quando disse a qualquer momento. Porque o feedback não é só sobre alguma coisa, algum fato impactante que aconteceu. Cara, você pode sair de uma reunião onde alguém compartilhou alguma coisa, a gente falou de algum tema e ter a liberdade de dar um feedback. Eu trabalhei em uma empresa que disponibilizou meio que uma rede social interna especificamente para feedback. E aí eu achava da hora que eles incentivavam você, tipo, meu, sai da reunião, viu algum ponto legal, vai lá e dá feedback pra pessoa. E eles incentivavam essa troca de feedback. Aí, pra gente aprender, tinha meio que um medidor de tom do feedback. Então, você digitava o seu feedback ali, ele media o tom pra ver se estava agressivo ou não. E tinha meio que um exemplozinho, que era onde você falava, tipo, qual era o contexto. E, tipo, meio que falava, tipo, meio que, né? Falava o contexto e dava o seu feedback. Tipo, putz, foi muito legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Na próxima vez seria legal fazer, não sei o que lá. Tipo, o tempo todo, não tinha uma trava. Você estava livre para falar com seu colega e dar um feedback sobre qualquer situação, sabe? Porque senão a gente fica muito com a sensação de que só quando aconteceu alguma coisa que foi prejudicial a qualquer coisa que eu vou dar um feedback para a pessoa. Ou só quando uma pessoa foi muito brilhante em alguma coisa que eu vou dar um feedback para a pessoa. Tem que ser parte do dia a dia. E quando tem aquele seu colega de trabalho que quer feedback toda hora? Aí você dá um feedback para ele. Fala. Aquele feedback que a Jen ensinou a gente ali um pouquinho antes. Você não tá bem, você tá Feedback bem? acolhedor e é isso aí. Mas não, é sério, porque assim, eu particularmente já me deparei com pessoas que necessitam ter o feedback, ter um feedback constantemente, né? Não dá tempo de você gerar um plano, né? A Um pessoa tem novo feedback. obrigação de tratar atividades e, assim, quero feedback, eu tô indo bem, não tô. Só que, cara, não deu nem tempo de você monitorar para ver se você tá indo bem ou não, e o cara já tá querendo um feedback de novo. Vocês já se depararam com situações assim? Olha, eu já deparei com situações assim várias vezes, e aí cabe a sensibilidade de quem está recebendo esse tipo de situação, de quem está passando por esse tipo de situação, de identificar se o que a pessoa está procurando é um feedback ou um reforço positivo, uma validação positiva por inúmeras situações que já aconteceram ao longo da vida dela. E se for essa opção,
cabe até encaminhar, direcionar para uma área competente, responsável, para fazer um acompanhamento da pessoa. Porque uma coisa, sim, é ter essa questão da evolução contínua e tudo mais. Outra coisa, igual o Rodrigo falou, a pessoa nem implementou o que foi feito no anterior. E aí, vou ganhar medalha? Vai dar tudo certo? Vai? Não, calma. Você quer feedback ou reforço positivo? Ou, enfim, aí cabe muito essa sensibilidade. Boa. E aí, gente? Meninos, Gabriel, Vitor, Paulinho, já passaram por essa situação de alguém ficar pedindo feedback pra vocês toda hora? Cara, eu nunca passei por essa situação não, mano. Tô mais absorvendo aí das experiências que vocês tiveram aí, cara. Tá dando graças a Deus que me enche o seu saco desse jeito. Tá vendo? E hoje eu tô muito bem, cara, viu? Hoje eu tô bem. É o que a Jen falou, gente. A gente falou um tempo atrás, feedback é uma arte que a gente aprende praticando. Tem Pois tudo é. isso. A gente está tratando de pessoas. Se a gente está demandando ou sendo demandado tanto assim para dar feedback, é o que a Jen falou. Perceber qual é o momento, o que está acontecendo, qual é o motivador por trás daquilo. E aí, de repente, encaixar ali o seu lado coach, né? Gente, coach, não levem a mal falar coach. Mas perguntas, ajudar aquela pessoa também a entender por que ela tá ali e, dependendo do caso, igual a Jen falou, encaminhar para áreas que possam ajudar ela para tratar coisas que talvez não sejam só questão de feedback ou de uma conversa, né? Tem alguma coisa maior por trás. Mas E a aí, gente tem que lembrar que é um ser humaninho ali que tá conversando com a gente, não é maldade. vou botar um pouco de pimenta aqui então, né? Chegou a pergunta aí que a Erika tá querendo que a gente faça. Vixe. A gente tá falando bastante aqui de feedback e tal, mas aí eu queria entender de vocês o seguinte: quando a gente fala de feedback, a gente existe feedback positivo e feedback negativo ou não? Feedback é só o feedback. O que vocês entendem pela palavra feedback? Eu gostaria de ver eu sou o cara que gosta de ver o copo meio cheio, né? Eu não chamaria de feedback negativo. Eu chamaria de feedback construtivo, né? É o feedback onde a pessoa tem uma oportunidade de melhoria ali. Então, eu acho que tem os feedbacks positivos, sim, onde você é elogiado, recebe um reconhecimento por algo que você fez de certo, algo que você fez de bom, que você acertou, né? E o feedback que eu chamo de construtivo, né, é aquele onde você, por exemplo, não foi tão bem e ainda assim o seu gestor ou a pessoa que está te dando o feedback, ela enxerga que você tem capacidade de ser melhor naquele ponto. E aí dá o caminho, né, o caminho das pedras, o plano de ação para que você consiga melhorar esse ponto. Então você entende que tem os dois lados, o positivo e o a melhorar. Fala aí, Gabi. Eu parto do princípio do Paulo. Existe feedback construtivo e a melhoria contínua, ou feedback construtivo. Não, eu não concordo com críticas construtivas. Críticas construtivas não existem. Para mim, o que existe é melhoria contínua, pontos a melhorar, porque quando você coloca críticas construtivas, né? Para mim entra num mau caratismo isso daí. Cara, eu queria trazer um ponto aqui também, comparando muito com produtos. Geralmente, as pessoas ali de tecnologia estão trabalhando com produtos, alguns que estão na mão do cliente ali final e que tem alguns espaços para dar feedbacks. Mas quando eu penso no produto, eu penso muito mais num elogio ou crítica. O cara vai chegar lá na loja do aplicativo, vai dar 1 estrela e falar, que bosta, nem abre esse app. Aí é uma Muito bom. crítica. Uma estrela, muito bom. Muito bom, 1 estrela. Ou ele vai dar 5 estrelas e vai falar simplesmente, amei. Aí a gente tá num lugar que a gente tá separando em crítica e elogio, porque esse tipo de comentário, de retorno do cliente ali do app, ele não é um feedback. O feedback ele tem uma parte essencial que é
um direcionamento, né? Cara, se eu for fazer um elogio, por assim dizer, mas não um feedback, eu vou dar um direcionamento. Tipo, cara, continue fazendo isso. Faça mais vezes. Eu não vou falar simplesmente amei e jogar no ar. E se eu for dar um feedback de algo que precisa parar de acontecer ou que poderia ser feito de outra forma, eu também vou ter um plano de ação. Não vai ser só uma crítica solta, tipo, não gostei. Você vai falar, cara, não foi legal por causa disso, disso, das próximas vezes você podia fazer de um outro jeito. Que aí seria um feedback completo. Mas quem disse que nós, nas empresas, assim, recebemos um feedback tão completo assim? Às vezes vem crítica mesmo, cara. Eu sei que a Erika tem uma visão diferente. Fala aí, Erika. Ai, fiquei até mais calma, o Victor. É. Cara, não Ele quer existe ver o feedback fogo no negativo. parquinho. Não existe Era feedback treta. negativo pelo seguinte motivo. A gente já falou que aqui precisa ter um ambiente acolhedor onde as pessoas possam se comunicar, que o feedback ele não é sobre a pessoa, ele é sobre uma ação, um comportamento, e ele vem com um plano de ação. E aí acho que o Vi foi perfeito falando de críticas e elogios. A gente não pode esquecer que existem críticas e elogios. O feedback é uma ferramenta de melhoria contínua. Né? Ele não foi feito para elogiar, ele não foi feito para criticar. Ele foi feito para a gente ter um plano de ação. E ponto. Então, assim, o que é o feedback negativo? Você foi muito mal naquilo que você fez, beleza? Mas depois a gente pensa no plano de ação. Cara, não é isso. Tem que ter um contexto. Tem que ter uma comunicação ali aberta para fluir. Tipo, nossa, vou dar um feedback negativo pro meu colega hoje. Ou hoje eu vou dar um feedback positivo. Imediatamente você tá criticando ou elogiando a pessoa. Você não tá utilizando a ferramenta da melhor forma para mim. Mas a crítica, Críticas ela construtivas, né, que falam, né? Críticas construtivas que não te constrói, não constrói nada, só destrói. O cara te chega com uma crítica e não te dá uma solução para o seu problema, não te dá um ponto a melhorar, só critica. Pra mim isso é mau caráter. Então não faz Então, parte da cultura do feedback. velho, o feedback é sobre, sempre, na minha opinião, é sempre sobre o outro. Ou você tá disposto a sentar ali para jogar junto, você não tá sendo o salvador da pátria, tipo, nossa, eu vou dar um feedback negativo pro cara e vou resolver a vida dele, porque agora ele vai ser uma pessoa muito melhor. Cara, não, é pra sentar juntos. Tipo, despido de raiva, despido de vontade de desabafar. Você senta junto com vontade de jogar com aquela pessoa e de chegar em algum lugar juntos. Sim, Ponto principalmente final. entendendo que estamos todos no mesmo barco, né? Quando você está recebendo feedback de uma pessoa próxima, gestor, par, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo querendo entregar, querendo evoluir, querendo modernizar, querendo melhorar. Então entender principalmente isso, né? Pô, eu tava pensando sobre isso. Eu fiquei pensando, eu recebi um feedback negativo, por exemplo, numa entrevista de emprego. Não, você não recebeu um feedback negativo numa entrevista de emprego, você recebeu uma resposta. Sim ou não, passou ou não passou. O Então, feedback que muitas empresas não praticam é o que vem depois. Como foi sua performance dentro da empresa e dentro da entrevista? E em que ponto você teria para melhorar ou manter? Ponto final, sabe? Uma vez eu fiz um processo seletivo, deu bom. Primeira conversa, tá, tipo, beleza, a gente quer você junto. E aí o feedback, velho, foi incrível. Deram feedback sobre as minhas conversas durante a entrevista. E inclusive trouxeram um ponto de melhoria que não era nenhum sim ou não, passou ou não passou. Que não era um ponto de melhoria, era um ponto de melhoria. Mas não era uma crítica e nenhum elogio. Era plain. Era um Era plano de ação juntos. mas eu acho que assim, ó, a pessoa que está recebendo a mensagem, por isso que o feedback também acaba sendo uma arte aí de comunicação, né? E quando a gente está falando de comunicação, você tem o emissor e o receptor da mensagem. A pessoa que está recebendo a mensagem, ela vai ler aquela mensagem ali e tem vários fatores por trás que determinam como que ela vai absorver o que está sendo passado para ela. Por exemplo, você pode me dar um bom dia sem ponto. Tô dando um exemplo, tá? Você vai me dar um bom dia torto. Eu tô num dia ruim, eu vou receber aquilo como se fosse algo torto. E aí pode ser que seja o outro dia, eu nem vou me ligar de você não ter me dado um bom dia, entendeu? Então, eu acho que tem coisas por trás também. O feedback é uma forma de você se comunicar, mas a gente também não, eu entendo que a gente não pode deixar de levar em consideração o estado que a pessoa tá, porque ela é o receptor daquela mensagem, né? Então, e isso vai influenciar de como que ela vai receber essa informação. Você tá passando um plano ali, pronto.
Sabe um É negócio livre. Agora, que como que aquela me. pessoa que vai receber é dela, entendeu? Então, E, no e ela pode seu. interpretar como se fosse algo muito. é, pode ser algo muito invasivo para ela e você foi só simples, entendeu? Uma coisa Então, que. Desculpa. pode falar, pode falar. Agora, quando você falou, tipo, do bom dia, por exemplo, o negócio que a gente. Duas coisas que acho que a gente ainda não falou. É... Nossa, como é que eu vou colocar? Por exemplo, uma questão de bom dia. Meu, se alguém vier te dar um feedback sobre isso, você pode fazer uma conversa e entender o que está por trás desse suposto feedback que você recebeu, mas não quer dizer que ele seja realmente relevante. Porque a gente não pode, sei lá, vamos falar de contrato social da Squad, por exemplo. De repente, uma pessoa quer ganhar abraços de bom dia todos os dias, mas tem uma pessoa no Squad que não gosta de ser abraçada. Um exemplo bem utópico. Nunca passei por isso, mas já ouvi falar. Cara, você não vai dar um feedback pra pessoa e falar, cara, então, sobre a questão do nosso contrato social, a questão de você não querer ser abraçado todo dia, eu acho que é um ponto que você poderia melhorar e aprender a ser abraçado, porque a maioria do squad gostaria de receber abraços. A gente também tem momentos que tem que respeitar a individualidade das pessoas. Então, ainda acho que não existe feedback positivo e negativo, mas acho que existem feedbacks que devem ser negociados e discutidos. Acho que todos os feedbacks deveriam. Em muitos cenários a gente senta, a pessoa fala, estou te dando feedback. Você ouve, fala obrigada e vai embora. E perde a oportunidade de discutir aquilo, de entender e de realmente ter um plano de ação juntos ali. Sacou? Então, mas a gente Porque nem, não deveria nem anunciar, ó, vou te dar um feedback. porque nem tudo me convém, tá ligado? Nem tudo me convém. É, alguém quer comentar mais alguma coisa aqui? Eu acho que dá tempo da última aqui, né? Vou fazer a última pergunta aqui, porque a gente já está quase estourando o tempo aqui. Queria ver de vocês aí, né, entender quais são as dificuldades que a gente tem quando a gente fala aí em dar e receber feedback. O que que vocês entendem que é a maior dificuldade das pessoas? Eu acho que um dos principais desafios é a questão da comunicação. É igual você colocou agora há pouco, a comunicação você passa ela de um jeito e pode ser que o receptor daquela mensagem não entendeu ou não, sei lá, ou não quis entender o que você estava passando. Mas como emissor, e aí se a gente for falar de comunicação, cabe um podcast só de comunicação, mas de forma bem resumida, como emissor, uma das suas responsabilidades é garantir que o receptor entendeu a mensagem da forma como você queria passar. Então, num feedback, inclusive que a gente já comentou aqui, com planos de ação, com itens de melhoria contínua e tudo mais, um dos deveres de quem está dando o feedback deveria garantir que a pessoa entendeu aquilo que está sendo passado. O porquê, as motivações, e aí entram os dados que o Rodrigo comentou, entram exemplos também, que é outra forma eficiente, e entra até mesmo fazer aquele double check com a pessoa, de perceber, de verificar se realmente ela compreendeu aquilo, do porquê que está sendo dito, ou do porquê que aquele plano de ação foi colocado. Essa é uma das formas de mitigar esse problema e que é um dos maiores desafios, na minha visão. Boa. Queria ouvir os meninos aí rapidinho aí, só para a gente encerrar. Fala aí, Gabriel. A comunicação, né? Comunicação é essencial para um bom feedback. E voltando no contexto, né? Contextualizar, expor os fatos, o valor da melhoria, o valor da melhoria contínua. E volto a falar perguntas poderosas, né? Gerando reflexão nas pessoas sobre a situação, sobre o feedback levantado. Eu acho que é essencial. Fala aí, Paulinho. Eu acho que é mais tudo que todo mundo já falou, né? Mas é só acrescentar também que eu acho que tem que partir da pessoa que vai receber o feedback estar aberta a receber, né? Porque a gente pode usar todas as melhores técnicas possíveis, usar a melhor comunicação não violenta, entender o contexto da pessoa, dar um contexto para o feedback, e a pessoa que vai receber não está nem aí para o que você está falando, não está disposta a melhorar, então eu acho que não acaba não sendo válido, né, todo esse trabalho. Então acho que tem esse lado aí também que tem que partir da pessoa querer receber.
Boa, fala aí, Vitão. Cara, para dar feedbacks, eu acho que uma das maiores dificuldades, eu concordo com o que o pessoal falou, mas uma diferente aqui é dar feedback para a liderança, para cargos que estão acima do nosso, assim, eu já vi em diversas situações isso se tornar uma situação muito complicada. Depende muito da cultura da empresa, mas mesmo em empresas que têm uma cultura mais aberta, mais horizontal, eu vejo que talvez por medo de uma retaliação, por medo de uma má avaliação, do cara te travar na sua carreira, enfim, ter algum tipo de retaliação, as pessoas travam muito na hora de dar um feedback para um gestor, que seria algo que ajudaria, cara, tanto você como um liderado, né? Quanto o cara ser um melhor gestor, porque se você não der feedback para ele, quem vai dar, né? E para receber feedback, eu sinto que há uma dificuldade de filtro. A gente falou um pouco aqui sobre os feedbacks nada a ver, né? Tipo, putz, recebi um feedback que não tinha muito a ver, não sei o que eu faço com ele. Acho que às vezes a gente tem uma dificuldade para filtrar o que eu levo para mim, o que eu levo como plano de ação, o que eu faço com isso que eu recebi. Érica, fecha aí pra gente, por favor. Eu acho que a principal dificuldade na questão de feedback, acho que tanto em qualquer direção, é a questão da cultura, né? E é isso que permeia a cultura corporativa. É isso que permeia o dia a dia dessa sociedade ali. A gente passa 8 horas por dia convivendo com os nossos colegas, a gente tem muitas conversas com a nossa liderança também, nem sempre são feedbacks, são planos de ação, às vezes são ordens. Então, quando a gente tem culturas hierárquicas que têm essa sensação de estou abaixo de, preciso me preocupar com o que eu vou falar, isso trava demais o feedback. Então, primeiro limpar isso, e aí a segunda parte é praticar, né? Juntos a gente entender que está no momento que está tentando aprender a dar feedback e exercitar. Isso é legal com o coleguinha de ver que nem sempre a gente vai acertar, tá estudando, atingindo o cenário ótimo ali para poder aprender a se comunicar melhor. É isso. Beleza. Gente, muito obrigado aí. Vou começar aqui agradecendo a participação de vocês. Vou começar pelo Vitor, porque eu esqueci de falar dele no começo. Obrigado, Vitor, aí pela participação. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Érica. Finalizamos aqui nosso primeiro podcast sobre cultura de feedback. Espero que vocês tenham gostado bastante. E em breve a gente vai fazer mais um aí. E assim que a gente tiver um tema, a gente lança aí para vocês. Beleza? Muito obrigado aí. Até mais. Boa noite. Deixem o feedback pra gente sobre temas que vocês gostariam de ouvir e sobre como foi o nosso primeiro podcast. Sem dar risada, hein? Feedback por favor. construtivo.